que acontece na transição? Vou resumir aqui um tanto agora de perguntas que estão surgindo aqui. No período dessa transição planetária, a gente tem uma mensagem, estou vendo que tem pergunta aqui sobre autismo, sobre o papel do centro espírita na regeneração. Então, olha, vamos ter um pouquinho de calma que eu vou abordar todas essas coisas. Eu queria ler um texto antes de falar dessas manifestações que a transição planetária traz. Porque eu estou vendo que muita gente aqui está fazendo perguntas sobre isso. Então eu selecionei um texto aqui que está no livro Obras Póstumas. No livro Obras Póstumas tem um texto maravilhoso que está no capítulo chamado A Nova Geração. Olha o que os Espíritos dizem para Kardec naquela época, hein? 1865, 66. 1866. A terra treme de alegria. Aproxima-se o dia do Senhor. Todos os que entre nós estão à frente disputam por entrar na liça. Já o espírito de algumas valorosas almas encarnadas agitam seus corpos até quase despedaçá-los. Olha que lindo. E aí ele começa a falar: o reinado do ouro cederá lugar a um reinado mais puro. O pensamento será dentro em pouco soberano. E os espíritos de escol, que hão vindo desde remotas eras iluminar os séculos em que viveram e serviram de balizas aos séculos vindouros, encarnarão entre vós. O que ele está dizendo aqui? Os grandes nomes da história da humanidade vão reencarnar. É isso que está escrito aqui. Sócrates, Platão, as grandes. Depois, quem quiser ler aquele texto, quando Kardec foi recebido no mundo espiritual, que é Kardec e Napoleão. E aí fala lá dos espíritos que estavam presentes nessa reunião, que eram os grandes espíritos das artes, da literatura, da ciência, da política, da economia, da filosofia. Todos esses espíritos vão reencarnar. É o que está sendo dito aqui. Para promover o impulso da Terra. Então, gente, é um time balão para essa turma chegar. Porque quando eles chegarem, eu não vou ter mais live, eu não vou ter o que dizer. Eu não vou ter mais o que falar. Eles vão arrasar. Porque eles têm a prática. Eles têm a virtude. Né? Então, isso é uma coisa bonita que eu queria destacar. E numa outra mensagem do Obras Póstumas, que se chama A Regeneração da Humanidade, aqui é importante. Olha o que os Espíritos dizem. E como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. Olha isso. Quais são os verdadeiros sinais dos tempos? Loucura e suicídio. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis naturais. Ou seja, não haverá derrogação das leis naturais. As leis naturais vão se cumprir. Né? Como já o dissemos, contudo, através da escura nuvem que vos envolve e em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da Era Nova. Olha que coisa linda. Essa mensagem é de 1865, dada em particular para Kardec. Só depois da desencarnação de Allan Kardec é que ela foi publicada no livro Obras Póstumas. E o que a gente está percebendo agora? Um aumento espantoso do suicídio e um aumento espantoso do que na época chamava de loucura. Hoje nós chamamos de sofrimento mental, adoecimento mental. Síndrome do pânico, depressão, autismo, todas essas situações que significam o quê? Que nós, espíritos, que abusamos das nossas faculdades,
psíquicas, emocionais, físicas. Estamos internamente bagunçados. Internamente, nós não estamos conseguindo administrar nossas emoções, nossos desejos, nossos anseios, e aí a gente entra nos processos de adoecimento. É uma ansiedade que começa tomando um remédio para dormir, é uma síndrome do pânico, ou um simples pânico, ou uma tristeza, uma depressão, significando o quê? Que nós vamos precisar, primeiro, fazer uma grande alteração na maneira como nós conduzimos nossa vida íntima. Vamos precisar revisar a nossa religiosidade e a nossa espiritualidade. E vamos precisar pedir ajuda. Eu já tenho meu psiquiatra. Ele chama Sérgio Lopes. Meu amigo querido, psiquiatra, mora em Pelotas, no Rio Grande do Sul, é meu psiquiatra. Por enquanto eu não estou precisando tomar remédio não, mas estou tratado. E mais essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos esclarece. Se não fosse o Espiritismo, eu não estaria de pé. Não estaria aqui fazendo essa live. Porque ele me esclarece, me conforta nas minhas expiações, nas minhas provas. E a gente tem que pedir ajuda, gente. Uma meditação, o hábito da oração, o hábito da leitura. Percebeu que está ficando triste? Pega um livro, faz um culto. Percebeu que não está conseguindo sair da tristeza? Pede ajuda. Pede ajuda. Procura alguém. Não se acanhe, não tenha vergonha. Porque a pressão é muito grande, é muito grande. Então esses são os sintomas. É como se fossem maremotos e terremotos no coração das criaturas. No coração das criaturas. Essa é a marca da transição planetária. E o que nós, como espíritas, podemos ajudar? Porque todos podem. Os católicos, os evangélicos, os budistas, todos podem. Como que nós podemos auxiliar? Primeiro, melhorando a qualidade da nossa experiência religiosa. Não basta só ir ao templo, não basta só ouvir pregação, não basta só cantar louvor. É preciso incorporar na nossa vida os princípios que nós acreditamos. Melhorar a qualidade da nossa experiência religiosa. Como eu sou espírita, eu posso falar só do espiritismo, não posso falar dos outros. Então, como espírita, poxa vida, às vezes a gente passa uma semana inteira, não faz uma leitura, um culto no lar. Às vezes a gente passa uma semana inteira, você não separa uma água fluidificada, não faz uma prece para tomar água. Às vezes a gente não tem 5 minutos para parar e fazer uma meditação, respirar, orar, acalmar os pensamentos. Então, aí a nossa qualidade de vida, embora a gente seja espírita, a gente tem uma qualidade de vida muito ruim, porque a gente não aplica os elementos do espiritismo na nossa vida cotidiana. A gente não aplica. Fica entrando em discussão, fica entrando em disputa, fica usando o tempo para acusar, para agredir as pessoas. Não consegue se livrar de uma mágoa. Quer dizer, a gente entra em situações que não precisava a gente entrar. Que a gente poderia se preservar. Eu acho que o papel da casa espírita, hoje, na transição planetária, e o nosso papel como espíritas, é um papel de cuidar da vida íntima. Nós vamos na casa espírita para reabastecer a nossa vida íntima de consolo, de esclarecimento e de recursos espirituais. Inspiração, boas vibrações, bons relacionamentos, bons contatos, boas conversas. Não é? É isso. Então é importante. São pequenas coisas. Pequenas coisas. Eu comecei a reparar isso. Antes eu acordava, às vezes. Acordava, não sei o que acontecia. Às vezes durante o sono, né, encontrava com algum obsessor, com algum. Não sei, acordava agitado. Aí você já começa o dia naquele sentimento. Agora
Eu acordo sempre, antes de levantar da cama, faço uma prece simples. Uma prece simples. Se eu não estiver conseguindo concentrar, faço um Pai Nosso. Se eu concentro, faço uma prece ali, 30 segundos. Você já muda seu estado emocional ao acordar. Você já acorda melhor. Mas você já vai dar um abraço na esposa, no esposo, no companheiro, na companheira, um abraço nos filhos. Você já toma um café. Toma um café. Às vezes a gente vai tomar um café e já começa a ouvir notícia de crime, de assassinato, de roubo, de sequestro. No café da manhã. Não é que a gente tenha que se alienar. Eu reservo um momento do dia para eu ver as notícias, saber o que está acontecendo no mundo, mas não é no café da manhã. No café da manhã eu ponho lá uma mensagem. Às vezes quando eu percebo assim que eu não estou bem, aí eu ponho uma palestra minha mesmo. Tenho feito isso. Às vezes eu vou para o serviço ouvindo uma palestra minha. Eu vou ouvindo o que falaram através de mim. Que eu fui só um instrumento. E às vezes eu me emociono com a palestra minha, que não foi minha. Eu fui só um instrumento. Eu escuto de novo, falo, nossa, interessante, vou até anotar isso. Vou anotar isso, porque na próxima palestra eu vou falar isso. É assim que acontece, né? Então, é importante a gente entender isso, né? Que a gente precisa cuidar disso, precisa cercar a nossa vida, que eu chamo de âncoras. A nossa vida tem que ter âncoras. Você tem que ter momentos no dia em que você abastece de espiritualidade. Isso pode ser momentos bem rápidos, mas precisa. Porque se você passar o dia sem abastecer, você cai numa questão comum e aí não consegue manter. Então, espero ter ocupado aí um pouco das questões que estavam, né?